cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou, sejamos um amor. Irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Mais uma vez vamos ter nossa escola dominical nessa manhã de domingo. Para isso nós abrimos nossas Bíblias no Salmo de número 5 e vamos ler os versículos de 1 a 3. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O irmão já orou hoje? O irmão já levou a Deus as suas orações nessa manhã? Né? O salmista está dizendo que de manhã ele já suplica a Deus as orações e fica esperando. Nós ficamos esperando que Deus esteja conosco, que Deus está conosco agindo e nos orientando. Quem sabe o que pode nos acontecer, né? Quem sabe o que o dia nos pode gerar? Que tribulações, né, pode ser que nos aconteça hoje. Por isso que nós, no primeiro momento do nosso dia, nós oramos, nós pedimos a Deus e nós ficamos esperando. Que os irmãos esperem no Senhor através das suas orações, para que Deus nos guarde, nos proteja de todo o mal. Vamos orar, irmãos. Essa oração que eu peço ao nosso irmão presbítero Ronaldo, que nos eleve a Deus. Oremos, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos nos reunir, Deus, para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, nos trazer o entendimento daquilo que temos lido e estudado da Tua Palavra, que possamos viver uma vida praticando, Deus, aquilo que temos aprendido de Ti. Guarda cada um, Deus, o seu lar, abençoe cada um, supre, Deus, as suas necessidades e que nós possamos estar sempre vivendo uma vida de acordo com os Teus ensinamentos. Abençoe, Deus, para que as nossas vidas possam sempre espelhar no Senhor, que possamos buscar sempre os Teus ensinamentos para as nossas vidas. Perdoe, Deus, os nossos pecados, guarda-nos no decorrer deste dia. E é no nome do Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Abramos nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 4, e de 1 a 10. Vamos ouvir esta oração, essa leitura bíblica, através do nosso irmão Fernando. Bom dia, irmãos. Bom dia. Nós faremos a leitura da Epístola de Tiago, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros.
Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A lição dessa manhã fala sobre oração. Oração para transformar a nossa vida, é a oração para transformar a história. Oração que transforma a história. Né? E vamos então entoar o hino de número 129, que fala sobre vigilância e oração. Entoemos esse hino de número 129. Vigiai, ora, o coração pequeno, temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar ao meio-dia. Sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar, do dia ao fim, após os teus ligares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, repondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar. E sem cessar, vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante, podemos sempre descansar. Bem de manhã sem cessar, vigiarei, orar. Como eu disse, a lição fala sobre oração, né, para transformar a vida e a história. E quem nos irá ministrar essa lição dessa manhã é o nosso presbítero Rogério. Vamos ouvir o que Deus tem para nossas vidas nessa manhã. Ouçamos, irmãos. Bom dia, irmãos. Sempre é um privilégio se unirmos na presença do Senhor, para junto sermos edificados na palavra de Deus. Este domingo, nessa manhã, mais um estudo da escola dominical. E a lição dessa manhã vai nos falar de um tema bem recorrente, que é a oração.
E mais uma vez, irmãos, estamos estudando esse tema para a melhor compreensão do que a palavra de Deus nos ensina a respeito da oração. Muitos são os entendimentos equivocados a respeito da oração, do propósito da oração, do que representa a oração, quanto à vontade de Deus para as nossas vidas. O texto que serve de base para a nossa lição nessa manhã se encontra na carta de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Eu vou ler aqui com os irmãos a partir do versículo 3, para nós termos uma compreensão do texto e daquilo que vamos falar e estudar nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, para nós entendermos um pouquinho a respeito desse tema e daquilo que vamos falar nesta manhã, primeiramente precisamos voltar a um tema bem recorrente daquilo que estamos falando sobre o caráter de Deus, sobre um Deus que é, na sua essência, eterno e soberano. E por ser eterno e soberano, Deus não está adstrito ao tempo. Deus é atemporal, porque o tempo se conta com começo e fim. Deus não tem início e também não tem fim. Portanto, Deus é atemporal. E dentro disso, irmãos, nós temos que Deus é o autor de toda a criação. Deus criou todas as coisas com um propósito, e o propósito é a sua glória. E tudo aquilo que foi criado por Deus foi criado com um propósito, mas Deus redigiu a história, Deus escreveu, Deus criou todas as coisas, mas Deus não está adstrito à sua própria criação. Deus subsiste fora da própria criação. A criação, para a criação, então, é que devemos considerar a questão temporal. Existe um tempo para a criação, porque dela sim existe um início, e o início foi dado por Deus. Então Deus criou todas as coisas, redigiu a história desde a eternidade. Então Deus não está adstrito às consequências daquilo que Ele mesmo escreveu, daquilo que Ele mesmo criou. Então Deus não é um autor de uma série ou de uma novela que a cada capítulo escreve o próximo, dependendo daquilo que ocorreu no capítulo anterior. Então Deus não depende das consequências. Deus já escreveu a história da criação do início ao fim, até o propósito final, que é a exaltação da sua glória. Isso é importante para nós entendermos alguns conceitos equivocados a respeito da oração, né? E muito se fala do poder da oração, como se, na verdade, o autor desta oração,
né, a pessoa que está exercendo a oração tivesse nela, na oração, algum tipo de poder capaz de modificar os propósitos de Deus. Ora, se Deus é eterno e fora do tempo e já escreveu, já redigiu a história da criação do princípio ao fim, e Deus não é condicional, Deus não está condicionado às coisas que acontecem, aquilo que Ele mesmo já determinou, certamente então não há como modificar os propósitos de Deus. Mas se a oração não tem, enfim, o propósito de modificar a vontade de Deus sobre todas as coisas, então qual que é o propósito da oração? E é isso que nós vamos trabalhar, é isso que nós vamos estudar e entender, né? A partir daquilo que nos ensina a Escritura. Um dos textos mais utilizados por aqueles que defendem que a oração sim pode modificar a vontade de Deus, que Deus pode reescrever a história, que Deus pode modificar a história da criação a partir de uma oração com fé, né? Uma oração poderosa, como se chama hoje, o poder da oração, uma oração que tem poder. O texto do livro dos Reis, né? Tanto o texto lá em primeiro livro dos Reis, quando vai falar sobre a vida de Elias, que Elias orou para que primeiramente não chovesse, e ficou mais de 3 anos sem chover, e depois Elias orou para que chovesse novamente, né? E orou insistentemente, orou 7 vezes para que essa chuva voltasse a cair, né? Insinuando que a perseverança de Elias na oração foi que determinou, né, com que Deus providenciasse chuva. Mas se olharmos para o contexto, né, todo o contexto histórico ali, Deus já havia falado por boca de Elias, né? Deus já havia anunciado que haveria uma seca, que haveria falta de chuva, que haveria fome naquela localidade por mais de 3 anos. Né? Deus já tinha anunciado pela boca do próprio Elias que não haveria chuva, já tinha determinado o período que haveria essa seca, né? E que certamente após esse período as chuvas retornariam. Então já era o propósito de Deus. Então nós vamos entender, mas se era o propósito de Deus, por que Elias então orou para que não chovesse? E por que Elias então orou insistentemente para que chovesse? Outro texto também defendido é o texto do 2º livro dos Reis, né? Onde vai falar ali sobre a questão de saúde do rei Ezequias, que foi acometido por uma doença, e Deus então enviou o profeta Isaías para que lhe comunicasse que ele não sairia daquela doença, para que ele colocasse em ordem a sua casa. E ele então se humilhou na presença de Deus, orou, e Deus então lhe concedeu alguns anos a mais de vida. E pode-se então defender que Deus mudou a sua condição inicial, e Deus modificou, né, a história de Ezequias, concedendo-lhe anos a mais do que não era previsto nos seus decretos iniciais. Certamente também não é esse o contexto, porque a mensagem principal era para que Ezequias de fato colocasse em ordem a sua casa, né? O que também não foi obedecido, né? Deus proporcionou um tempo para que Ezequias colocasse em ordem a sua casa, e ele não o fez, sendo Manassés o seu herdeiro, o seu filho, um dos piores reis ali de Israel. Então foi um dos piores, né, que andou completamente distante do caminho do Senhor, trazendo um grande mal àquela nação,
Então, os propósitos de Deus, irmãos, para a oração, ou que Deus tem um propósito na oração, nós precisamos compreender, porque isso vai nos levar a um melhor relacionamento com Deus. O próprio Tiago aqui, né, nesse capítulo 4, em toda a sua carta, ele vai falar que a oração do justo, né, a oração do santo é capaz de curar a enfermidade, né? E ele vai citar também aqui essa passagem de Elias, né? Que Elias era um homem comum, um homem com todas as falhas, assim como nós, mas que com a sua oração ele fez com que parasse de chover sobre a terra por mais de 3 anos e fez com que chovesse depois desse período de seca. Mas como nós já falamos anteriormente, o contexto é que Deus já havia anunciado anteriormente, já era parte do propósito de Deus, esse tempo de seca, esse tempo de fome, e que após esse tempo retornasse a chuva. Elias foi simplesmente um instrumento de Deus, né? E a oração também é um instrumento de Deus para a realização do seu propósito. Então, irmãos, qual que é o princípio básico da oração? O princípio básico da oração está esclarecido pelo Senhor Jesus ali no texto de Mateus, quando ele fala da oração dominical, que o propósito, em primeiro lugar, na oração é sempre glorificar a Deus. E um segundo propósito é colocar diante de Deus as nossas necessidades num estado de dependência completa de Deus. E o principal fundamento da oração é entender que, independentemente daquilo que colocamos aos pés do Senhor, sempre será feita a sua vontade. A vontade de Deus sobre nossas vidas é sempre em primeiro lugar, irmãos. Então nós precisamos entender isso. A oração tem o seu propósito, sim. A oração tem a sua eficácia, sim. Reverendo Augusto Nicodemos nos traz uma lição interessante, que ele diz assim: não posso crer que a oração é um instrumento frio de comunicação com Deus. Certamente Deus ouve as nossas orações. Certamente a oração tem a sua eficácia dentro dos propósitos de Deus. Mas a oração não tem o poder de manipular a vontade de Deus. Isso é que nós precisamos entender. A vontade de Deus é soberana e a vontade de Deus não é condicional. Deus já escreveu a história da criação desde a eternidade. Não há qualquer rasura, qualquer modificação nesse contexto diante dos propósitos de Deus. Mas, irmãos, percebamos uma coisa: Deus também, na sua soberania, no propósito da sua vontade, Deus estabeleceu a oração como instrumento para que muitas dos seus propósitos, vamos dizer assim, da realização dos seus milagres, da realização da sua vontade na nossa vida, fossem realizadas através da oração. Então vamos pegar o princípio lá da oração de Elias. Deus já havia anunciado e já havia estabelecido que a humanidade, a terra, passaria por um período de seca sem chuvas. E que esse período seria de aproximadamente 3 anos, ou mais de 3 anos. E que após esse período, certamente haveria chuvas, as chuvas retornariam. Então o propósito de Deus era que houvesse a seca, e o propósito de Deus era que depois retornassem as chuvas. Mas isso só aconteceu, Deus usou como instrumento, né? Deus só startou, só se fez conhecida a sua vontade real depois da oração de Elias.
Então Deus estabeleceu a oração como instrumento de propagação da sua vontade, do seu milagre. Então isso significa, irmãos, que Deus estabeleceu a oração como instrumento de relacionamento dos santos para com Ele, e muitas das suas bênçãos, muitos dos seus milagres realizados na vida dos santos e na vida daqueles que se relacionam com os santos, né? Deus estabeleceu que esses milagres, que essas bênçãos seriam concedidas após a oração. Isso tem um propósito educacional na vida do crente. Por quê, irmãos? Porque através da oração, e quando Deus usa a oração como instrumento para fazer a sua vontade, para realizar um milagre ou para derramar uma bênção na vida dos seus, nós, os santos, que oramos, que participamos daquele momento de intimidade com Deus, podemos perceber de uma maneira mais clara e evidente a ação de Deus na vida dos santos, nas nossas vidas e em todas as pessoas que se relacionam com os santos. Veja bem, se Deus realizasse um milagre que não tivesse consequência ou não tivesse qualquer participação com a oração dos santos, talvez essa ação de Deus passasse despercebida. Talvez poderíamos entender como obra do acaso, como uma sorte, né? De qualquer razão que seja. Mas a partir do momento que oramos a Deus, pedimos a Ele, colocamos diante dEle, e Ele, através da nossa oração, usando a oração como instrumento, faz a sua vontade e realiza um milagre e derrama uma bênção, nós que oramos percebemos de fato a ação de Deus. Então isso tem um caráter educacional para aquele que ora, que percebe a presença de Deus, que Deus não é um Deus ausente, é um Deus que trabalha em nossas vidas. Então, um dos caráteres pedagógicos da oração como instrumento, né, que Deus utiliza para a realização de milagres, para o derramamento de bênçãos, é o caráter do relacionamento íntimo para com Deus. Nós criamos uma intimidade, nós temos uma percepção maior da ação de Deus em nossas vidas e na vida de nossos familiares, na vida do próximo, né? Na vida daqueles a quem Deus achou por bem agir através de nossas vidas. Somos instrumento nas mãos de Deus. Deus não derramou a chuva porque Elias orou. A chuva já estava prevista, mas a oração de Elias foi um instrumento que Deus utilizou para que a partir daquele ato a chuva realmente voltasse a cair sobre a terra. A chuva já estava prevista, mas Elias pôde então perceber, já que fora ele quem anunciara a seca, já que fora ele o profeta que foi incumbido de levar aquela notícia ao povo, ele pôde então perceber que tudo aquilo que Deus falava por intermédio dele, Deus era verdadeiro em todas as coisas. Elias pôde então perceber que era verdade e que Deus tinha poder para fazer todas aquelas coisas que anunciara através de sua boca. Elias foi um instrumento de Deus e a oração foi um instrumento de percepção que Deus usou para realizar a sua obra. Então veja bem, irmãos, quando Tiago fala que nós devemos orar pelos enfermos para que eles sejam então curados, orar por um irmão da igreja que está passando por algum tipo de necessidade, para que Deus então cubra esse irmão, revista esse irmão com todo o necessário para a sua subsistência. E quando Tiago fala que devemos ter fé, é para que quando Deus faça a sua obra, faça a sua vontade e cure aqueles a quem Ele deseja curar, nós possamos então perceber a ação de Deus. Para que possamos então perceber que Deus é um Deus presente, um Deus que nos ouve, um Deus que tem intimidade para conosco. E olha só que coisa interessante, irmãos, mas muitas das vezes
A resposta de Deus vai ser diferente dos nossos anseios. Às vezes a nossa oração de intimidade com Deus, para que Deus cure uma enfermidade, quer seja nossa, quer seja de alguma pessoa próxima, e Deus então, na sua soberana vontade, resolve não atender às nossas orações conforme o nosso pedido, e esse irmão de alguma forma não é curado e até mesmo levado por essa enfermidade, nós, na nossa intimidade com Deus, ainda assim conseguimos perceber a ação de Deus nas nossas vidas. Então a oração não tem a capacidade de mudar a história, mudar aquilo que Deus escreveu desde a eternidade, mudar aquilo que Deus determinou desde a eternidade, mas é um instrumento que Deus separou, que Deus preparou para que muito dos seus milagres, muito das suas bênçãos fosse derramada sobre a vida do seu povo, sobre a vida da humanidade, tendo esse instrumento de intimidade do crente para com Deus como um instrumento de start. O momento em que Deus vai derramar a sua bênção, o momento em que Deus vai realizar o milagre, e isso já escrito e determinado na história, é depois da oração do crente. Então é um instrumento que Deus separou. E como nós estamos falando, irmãos, é um instrumento que cria intimidade do crente para com Deus. Olha, Deus fala conosco através da sua palavra revelada, coisas que aconteceram há muito tempo atrás e às vezes nos dá a impressão que Deus ficou perdido na história. Mas a oração é um instrumento atual em que nós percebemos a ação de Deus hoje em nossas vidas. A oração é um instrumento onde nós percebemos que o Deus da Escritura, que tudo que foi revelado, não é um Deus que ficou restrito ou aprisionado àquele momento histórico onde todas as coisas aconteceram, mas que é um Deus presente, um Deus que se relaciona conosco, que é um Pai bondoso que nos escuta, que está pronto a ouvir, que está pronto a saber das nossas necessidades, dos nossos anseios. Por isso a palavra nos ensina a colocarmos diante dele as nossas petições, fazermos conhecidas. Isso cria intimidade. E é assim, irmãos. Nós temos esse exemplo como pais. Nós conhecemos as necessidades dos nossos filhos. Muitas vezes já suprimos todas as necessidades. Mas para criarmos um ambiente de intimidade, gostamos de conversar, gostamos de ouvir aquilo que eles têm para nos falar, o que eles esperam de nós, o que eles querem, qual que são as dificuldades. E nós ouvimos atentamente os nossos filhos. Dessa forma é o nosso Deus. Criou a oração para que pudéssemos ouvir, para que fizéssemos esse canal de intimidade para com Ele. Nesse caráter pedagógico, irmão, a oração nos traz alguns conceitos que vai nos trazer, primeiramente, essa intimidade, mas que vai nos levar, conhecendo o caráter de Deus, a um estado de humildade, em primeiro lugar. Por quê? Porque quando nós colocamos as nossas orações diante de Deus, dentro do princípio que o próprio Senhor Jesus estabeleceu na oração dominical, entendendo que é a vontade dele, a vontade soberana que é feita em nossas vidas, e que Ele é quem tem poder para suprir todas as nossas necessidades, até mesmo para a manutenção da nossa vida, nós nos colocamos numa posição de hipossuficiente. Nós necessitamos de Deus para suprir as nossas necessidades, as nossas carências,
até mesmo de relacionamento para com Ele e de relacionamento para com o nosso próximo. É Deus que tem o poder de suprir todas essas coisas. Colocamos diante dele as nossas necessidades físicas, materiais, porque sabemos que Ele que tem poder para suprir todas essas coisas. Então nós nos colocamos diante dele numa posição de hipossuficiente. Colocamos diante de Deus as nossas petições, pedimos para que Ele faça milagres em nossas vidas, para que Ele atenda às nossas necessidades, porque entendemos que Ele é poderoso para realizar todas essas coisas e nós não somos. O poder emana dele. Por isso que nós entendemos que quando muito se fala na oração de poder, nós precisamos entender que todo poder emana de Deus. Quando alguns homens na história realizaram os milagres, até mesmo de ressuscitar pessoas, isso não foi feito só por Jesus, foi feito também pelos seus apóstolos, de ressuscitar pessoas. Esses homens não possuíam em si mesmo poder algum. Todo poder emana do próprio Deus. A mesma forma na oração. A oração em si não possui poder nenhum. Todo poder emana do próprio Deus, que faz a sua vontade em nossas vidas e que utiliza a oração como instrumento de propagação. E por isso nós precisamos entender, no caráter pedagógico, a oração nos coloca numa posição de humildade, de nos humilharmos diante dele, de entendermos que ele é que tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Então é importante a oração com esse caráter pedagógico para entendermos o que representa a oração em nossas vidas, irmãos. Para quebrar esse conceito de que nós, ou que Deus deixou algum instrumento para que emanasse algum poder de nós mesmos. Todo poder emana do próprio Deus e assim é na oração, irmãos. A oração tem poder sim, mas o poder emana de Deus, que determinou ser a oração um instrumento para a realização dos seus milagres. À medida que o crente, através da oração, tem mais intimidade com Deus, conhece melhor o caráter de Deus, sendo Deus eterno, soberano e todo-poderoso em nossas vidas. A oração, irmãos, também tem um caráter pedagógico à medida que nós passamos a olhar não somente para nós mesmos, mas para a necessidade do nosso próximo, daquele que está diante de nós, de um relacionamento mais social. Muitas vezes nas nossas orações colocamos diante de Deus não a nossa própria vida, mas a vida de alguém que está passando por algum tipo de necessidade, que está passando por algum tipo de enfermidade, que necessita da ação de Deus e que nós somos incapazes de fazer por nós mesmos, de ajudar por nós mesmos essas pessoas. Então nós reconhecemos que Deus é poderoso. Então a oração nos capacita a olhar para o próximo. A oração nos capacita a compadecer do próximo e colocar essa pessoa que necessita da ação de Deus nas mãos do próprio Deus. Então, se ela tem o caráter pedagógico de nos ensinar a humildade de entender que Deus é dele que emana todo o poder, tem o caráter também de olhar com compaixão para o nosso próximo, à medida que nós colocamos essa pessoa, querida, nas mãos de Deus, para que Deus então haja na vida dessa pessoa. E a partir do momento que Deus faz o milagre, que Deus derrama a bênção na vida daquele que colocamos diante dele através da oração, nós então também somos impactados, porque percebemos a ação de Deus na vida dessas pessoas. Então a oração tem um caráter pedagógico para entendermos que Deus, sobretudo, é soberano, poderoso e eterno. E nós somos
completamente hipossuficientes, dependemos de Deus em todas as coisas, por isso colocamos tudo diante dele em oração. Entendemos que a oração é um instrumento que Deus estabeleceu dentro da sua soberania e dos seus propósitos, para que muitos dos seus milagres e das suas bênçãos fossem derramados sobre a vida dos seus, após a oração do crente, para que o crente pudesse então perceber a ação de um Deus presente, um Deus que não é um Deus frio, um Deus que não se importa. Então a oração, irmão, não é uma oração fria, sabendo que Deus já tem o seu propósito estabelecido desde a eternidade. A oração sim tem a sua eficácia, tanto na vida do crente quanto na vida daquele a quem ele coloca nas mãos do nosso Deus. E o terceiro ponto é que tem esse caráter que nos ensina a olhar com amor, com compaixão para as outras pessoas. Entendemos que Deus é quem tem poder para resolver os problemas, para curar as enfermidades. Por isso os colocamos nas mãos de Deus. Por isso nós não tentamos resolver a nossa própria força, porque não temos capacidade para isso. Somente o nosso Deus é poderoso o suficiente para trabalhar na vida daqueles a quem colocamos nas suas mãos poderosas. Então, irmãos, vejam bem, esse é o propósito pedagógico da oração, né? Já estudamos há algum tempo também na escola dominical, quando nós falamos que quando nós estamos orando, nós participamos de um momento extraordinário de relação da Trindade, né? Porque oramos sendo Cristo o intermediador, sendo o Espírito Santo aquele que traduz as nossas orações, porque não sabemos orar como se deve, e tendo Deus Pai como aquele que recebe as nossas orações. Nessa relação divina da Trindade, nós conseguimos participar através da oração. Esse é um outro caráter que nós já estudamos na escola dominical. E hoje, tendo como foco um caráter pedagógico para as nossas vidas, daquilo que nós conseguimos perceber através da oração, a maneira como Deus age hoje, que é um Deus presente, que é um Deus poderoso, que é um Deus que se importa, que é um Deus que nos conduz. E isso através da oração, que cria uma intimidade tamanha para com Deus, nossa para com Deus, que conseguimos, através da oração e da ação de Deus, após a nossa oração, perceber a ação de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. Irmãos, que possamos então viver uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, entendendo que nós somos hipossuficientes e que necessitamos de Deus para todas as coisas, mas precisamos colocar diante dele as nossas necessidades, ainda que saibamos e que tenhamos a certeza de que Deus já sabe de todas as coisas e que de antemão já providenciou todas as coisas. Esse canal de intimidade, de bênção e de milagres, Deus estabeleceu para o nosso relacionamento para com Ele e para o nosso relacionamento também com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Então, utilizemos dessa bênção que Deus nos proporcionou para termos intimidade com Ele. E aí, irmãos, reconhecemos a ação de Deus nas nossas vidas a cada dia. Que Deus assim nos abençoe. Também, hoje, no nosso departamento infantil, quem irá ministrar a aula para nossas crianças é a nossa irmã Renata. Vamos ouvir, né, a história que nos tem preparado para nossas crianças nessa manhã. Olá, crianças, bom dia, irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. Bom, crianças, hoje a tia Renata veio com uma história sobre um homem que é muito conhecida e fala sobre o bom samaritano.
né? Eu vou passar um vídeo para vocês vão assistir essa história e lá no final a tia Renata vai voltar e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história. Então presta atenção aí que no final a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Um beijinho a todos. A parábola do bom samaritano. Um homem ia calmamente de Jerusalém para Jericó, sem saber que na estrada pela qual seguia havia salteadores. Os salteadores armaram uma emboscada e, quando o homem passou, o atacaram. Os bandidos o espancaram e roubaram tudo o que ele possuía. A surra foi tamanha que o homem ficou à beira da morte no meio da estrada deserta. Desceu então pelo mesmo caminho um sacerdote. Não quis ajudar o pobre homem, por isso fingiu não o ver e foi embora. Mais tarde, ali passou um homem de outra cidade. Também viu o pobre homem caído, mas teve medo de ajudar um estranho. Olhou para o lado oposto e seguiu sem ajudar. Depois apareceu um samaritano voltando de uma viagem. Vendo o homem à beira da morte, ficou com muita pena e o socorreu. Cuidou de suas feridas, deu-lhe um pouco de água e o colocou em cima de seu cavalo. Em pouco tempo, estavam seguros dentro de uma estalagem. No dia seguinte, tirou de sua bolsa 2 denários e, entregando-os ao dono da hospedaria, disse: Cuide bem dele. Tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual dos 3 homens dessa história fez o que é certo aos olhos de Deus? A resposta é simples: o bom samaritano. Afinal, sempre devemos ajudar o próximo, assim como gostaríamos que nos ajudassem. E aí, crianças, prestaram atenção na nossa história de hoje? Como vocês viram lá, o homem ele estava passando, né, pelo seu caminho, ele foi assaltado e passaram 2 pessoas por ele e nem se importaram com ele, né? Viraram o rosto e seguiram os seus caminhos. Mas o samaritano, que tinha um bom coração, olhou para aquele homem e decidiu ajudá-lo. E eu tenho uma pergunta a fazer a vocês. E nós temos ajudado ao nosso próximo? O nosso próximo nem sempre é o nosso amigo, é os nossos pais. Às vezes é uma pessoa que a gente às vezes nem gosta muito, mas ela é o nosso próximo. E às vezes a gente tem que ajudar também as pessoas que às vezes a gente não gosta muito, né? Mas Deus nos ensina, Jesus nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o que nós desejamos para nós, nós devemos fazer ao nosso próximo. E o nosso versículo de hoje fala muito sobre isso, que é lá em Lucas, capítulo 25, versículo 27, que diz assim: A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Ó Pai, abençoe a vida de todos nós, abençoe que todo mundo ame ao próximo, em nome de Jesus, amém. Tchau! Nós agradecemos a Deus, né, esse privilégio das nossas professoras poderem ministrar, né, as aulas para as nossas crianças desde, né, a mais tenra idade. Elas já aprendem, né, as lições, aprendem as histórias bíblicas, né, que vão transformar a sua vida. Irmãos, temos alguns aniversariantes desta semana. Essa semana nós temos aí, dia 14, a nossa querida irmã pequena Lavinha, dia 14. Dia 15, nosso irmão, diácono Adriano.
E dia 16, nosso irmão também, diácono, Leandro. Então, não deixemos, irmãos, de orar por esses aniversariantes, não deixemos de entrar em contato com eles, rogando aí as bênçãos de Deus sobre a vida desses nossos irmãos, queridos irmãos. Os nossos trabalhos semanais, segunda-feira, às 20 horas, reunião de oração promovida pela SAF, e convida toda a igreja a participar. Não deixe de orar, irmãos. Terça-feira, reunião nos lares, às 20 horas. Não deixe de participar, de rever aí nossos irmãos, certo? Nossos queridos irmãos. Quinta-feira, estudo bíblico online, às 20 horas. E domingo, culto online, às 19h30, onde toda a igreja aí, louva a Deus através desse culto, mesmo de forma não presencial, mas cada um nos seus lares. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Avisos, irmãos, também temos alguns avisos aí. Projeto Celeiro, não deixe de contribuir, não deixe de ser generoso nesses momentos de pandemia, onde pessoas necessitam de nossa ajuda, através aí de cestas básicas de alimentação. Também não deixe de contribuir com seus dízimos e ofertas. Nós estamos também ajudando as missões, então deixe de contribuir com seus dízimos e ofertas. Também, irmãos, nós recebemos aí um convite, dia 19 de setembro, nós temos aí um treinamento de professores do departamento infantil, ministrado aí por 3 professoras da Igreja Batista. Elas nos convidam a participar desse workshop, no dia 19. Então, se o irmão, a irmã, um adolescente, um jovem está interessado aí, em adquirir habilidades, para lecionar no departamento infantil, é o momento, certo? Procure aí, nos procure. Nós estamos aí também com o site atrás de nós. Procure, entre em contato com essas irmãs para que promovam esse encontro aí de capacitação. Nós assim encerramos a nossa escola dessa manhã. Vamos fazer uma oração e após a oração recitaremos um moto. Oremos, irmãos. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos com nossos irmãos reunidos, cada um nos seus lares, mas também sendo transmitido aí para todos os lares e muitos outros lugares a Tua palavra, Senhor, que transforma as vidas, que nos justifica, que nos acalenta o nosso coração. Pai, possamos estar ser cada vez mais dispostos a orar, a trabalhar para a Tua causa, para a Tua obra, Senhor. Obrigado por este dia que Tu nos dás, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve nossos pedidos, daqueles que amam, daqueles que andam, daqueles que guardam a Tua palavra, Senhor. Nós lembramos aí dos nossos aniversariantes dessa semana. Lavínia, diácono Leandro, diácono Adriano, Senhor, o Senhor abençoe a vida deles. O Senhor esteja presente nas suas casas, nos seus lares, cuida deles, ó Pai. Que, Senhor, são pessoas amadas nossas, e nós pedimos, Senhor, que seja presente com a nossa igreja, nos guardando, nos guiando, nos dirigindo. Seja presente com nossos trabalhos, o Senhor possa cada vez mais, Senhor, colocar no nosso coração o desejo de estar, Senhor, trabalhando, de estar contribuindo para a Tua causa, para a Tua obra. Em nome de Teu Filho Jesus, pedimos e agradecemos o perdão de nossos pecados. Amém. E o nosso motto, Mateus 5,16, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os irmãos tenham um bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos.